Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos demonstrar como utilizar a função fgetValueSQL. Essa função é muito útil para quem precisa retornar os dados de uma determinada sentença SQL, podendo consultar os dados tanto na origem quanto no destino. E vamos fazer uma abordagem de como ignorar alguns registros que já foram migrados. Vou selecionar aqui meu projeto e vou demonstrar para vocês como utilizar essa função, certo? Então eu vou aqui partir para a próxima etapa. Aqui na minha segunda etapa, estou utilizando o banco de dados na origem de Firebird e no destino PostgreSQL, tá? Mas isso aqui não impede qual banco de dados que vocês vão utilizar, certo? Então eu vou aqui partir para a próxima etapa. Aqui na terceira etapa não tem nenhum lembrete para informar. E aqui na quarta etapa, eu criei aqui uma tabela chamada clientes, certo? Essa tabela clientes até possui alguns registros aqui para demonstrar para vocês. Então eu já tenho 100 registros convertidos, certo? Tenho aqui os dados fictícios aqui que eu criei para demonstrar para vocês, tá? E aqui, pessoal, eu vim e determinei o tipo de execução como 2, que é para manter os dados na tabela de destino, que eu não quero que limpe esses dados, tá? Então eu quero vir aqui na minha tabela de destino, consultar, por exemplo, pelo CPF, para saber se aquele registro já foi convertido. Por exemplo, eu estou só fazendo a suposição que seria o CPF, mas vocês podem fazer a consulta por qualquer outro campo, tá? Utilizando essa função. Então eu vim aqui pelo CPF e consultar se esse CPF já existe no meu destino. Se já existir, eu quero, por exemplo, ignorar esse registro. E eu vou fazer o que? Eu vou utilizar a função fgetValueSQL e vou consultar se ele já existe. Se existir, eu vou ignorar esse registro porque não quero converter ele. Mas se não existir, eu vou converter esse registro. Como que eu vou fazer isso? Certo? Vou desmarcar aqui na tabela como finalizado. Como eu converti somente os registros, somente sem registro, eu vou tirar aqui essa condição daqui, certo? Vou dar um commit aqui. E aqui no mapeamento de campo, vocês vão observar que eu tenho aqui uma coluna chamada code, né? Então eu fiz o que? Eu fiz uma implementação de código aqui. Então eu cliquei com o botão direito para essa coluna CPF, que eu vou implementar um código para ela, que seria vou desenvolver aqui uma sentença, uma condição aqui para ela, né? Então eu criei aqui no meu code implementation e criei uma função aqui para poder fazer isso, certo? Então essa função aqui ela é a função básica, né? Então ele vai vir sem essa implementação de código, que eu já deixei pronto para demonstrar para vocês. Então eu criei aqui uma variável SQL. Essa variável SQL aqui eu criei aqui uma sentença para poder consultar lá na minha tabela de destino, tá? Então eu criei aqui, eu quero fazer um select, quero retornar os campos CPF, o RG da tabela clientes. A minha coluna CPF vai ser condicional. Então ele vai pegar o que? Ele vai pegar o meu valor, que seria o CPF que veio na entrada dessa coluna. Quando eu clico nessa coluna para converter, ele vai olhar essa coluna CPF aqui, o valor de CPF. Vou fazer essa consulta aqui no CPF. Ela é inteira, tá? Então o campo é inteiro que eu coloquei internamente. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse SQL com o CPF que eu estou executando atualmente, que seria o registro que está correndo atualmente, e vou olhar no meu destino, né? Ele vai lá. Então, se ele encontrar no meu destino, ele vai me retornar um valor aqui internamente dentro dessa variável valueTarget aqui. Essa valueTarget é uma string de array, certo? Então eu vou fazer o que? Ele vai me retornar se existir os dados. Então eu vou fazer uma comparação. Se existir esses dados, eu vou ignorar o registro, se existir esse CPF. Se não existir, eu vou inserir. Então para isso eu uso uma variável chamada skip. Essa variável skip é uma variável interna do FullCopy Convert, certo? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar o meu valor lá do meu destino é igual ao meu valor que eu tô atualmente. Se ele falar que sim, ele vai me retornar true nessa variável aqui. Então ele vai ignorar esse registro. Se ele falar que é falso, eu vou converter esse registro lá, que é uma variável interna. Então eu continuo retornando aqui que é o mesmo valor que entrou, o mesmo valor que saiu, tá? Se aqui vocês quiserem, por exemplo, eu quero que retorne um outro valor, que teria que colocar aqui no result da função para retornar o valor. Então essa função é um ponto de entrada aqui no FullCopy Convert, onde você pode fazer esse tipo de consulta, tá? Utilizando ali a função fgetValueSQL. Vocês vão observar que eu tenho uma outra função chamada fgetValueField.
Essa função ela é para poder me retornar um valor diferente da minha função que entrou aqui, né? Aqui vai entrar o CPF, porque eu estou na coluna CPF, né? O valor do CPF vai entrar aqui. Mas, por exemplo, se eu quisesse pegar o valor do RG, do meu registro atual, da minha tabela cliente da origem, então ele poderia vir aqui para usar essa funçãozinha, me retorna o valor RG e me armazena esse valor RG dentro dessa variável string aqui. Aí eu poderia simplesmente aqui, se eu quisesse consultar pelo CPF e o RG também, eu poderia fazer a mesma coisa. Poderia fazer aqui um mais, né? Colocar aqui um end espaço rc.rg igual o meu RG. Eu entrei esse RG no meu destino, ele é string, então coloquei um quote str e colocaria aqui a variável RG aqui. Eu poderia fazer uma sentença um pouco mais complexa para poder consultar os dados, tá? Mas aí isso aí fica a critério de vocês aí, como que vocês vão montar a sua sentença. No meu caso aqui eu vou utilizar somente o CPF para poder consultar e o CPF para poder fazer a comparação para saber se existe ou não esse registro lá no destino, tá? Beleza, eu vou compilar aqui o código, ele tem que compilar com sucesso, tá? Se eu executar aqui, ele também tem que executar com sucesso. Ele não pode ter algum erro de sintaxe, tá? Se tiver algum erro de sintaxe também não vai funcionar. Então dou OK. Então nós já temos 100 registros. Então na teoria ele teria que ignorar 100 registros porque eu tenho aqui quantos registros? 265. Então ele vai ter que incluir 165 registros a mais lá no meu destino, certo? Fiz isso, marco como finalizado e vou executar lá na última etapa. Então, OK. Então, vamos observar aqui nos logs, ó. Então ele falou, ó, total de scripts gerados da tabela public cliente, ele inseriu 165 e ignorou 100 registros porque ele já encontrou esses 100 registros lá no meu destino. Vamos conferir ver se tem 265 registros aqui no meu destino. Ó, vim aqui conferir, tem os 265. Se eu tentar agora converter novamente, você vai ver que ele vai ignorar todos. Então, vou limpar aqui os logs e vou executar. Dou OK. Ele ignorou todos os registros porque já foram convertidos todos os registros. Então isso aqui é bastante útil aí para quem precisa inserir somente a diferença dos dados no destino, né? Então ele é uma função bastante útil. A gente poderia resolver de outra forma? Poderíamos resolver de outra forma. Eu acho que é uma forma mais simples ainda. Então, por exemplo, então eu posso vir aqui, ó, vou desmarcar aqui, vou desativar isso aqui. O que a gente poderia fazer? A gente poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Nos gatilhos, nós poderíamos criar aqui, ó, até deixar um exemplo prático aqui, pronto, vou ativar esse gatilho. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente criar um campo chamado, por exemplo, enviado, e aí o registro, e eu marcaria esse gatilho para executar por registro, tá? Colocaria aqui assim, né? Então eu poderia simplesmente atualizar, falar que eu já enviei esse registro com o parâmetro do meu registro atual, que é o meu ID ali, que eu tenho um campo ID na minha origem, que é um campo único, né? Para falar que ele já foi enviado. Então eu iria fazer o que? Eu criaria um campo na minha origem chamado enviado e eu pegaria somente aqui na minha aba SQL, where onde, no meu caso aqui, tudo maiúsculo aqui, where onde, vou colocar um apelido aqui, C ponto. Eu colocarei enviado seja igual a N. Poderia colocar aqui um coalesce para ter certeza que o campo, se viesse vazio, também seria enviado. Vou colocar isso aqui, certo? E coalesce. Eu pegaria somente os que estão enviados igual a N. No meu caso ali, eles já estão todos enviados com igual assim no meu campo, tá? Se eu pegar aqui o meu campo enviado aqui, ele vai estar preenchido como S, tá vendo? Então, ele já foi enviado. Então, se eu tivesse algum registro novo aqui, que não tivesse com status enviado, eu ia pegar somente ele que estão com status enviado igual a N, né? Então, se eu limpar os dados lá e tentar enviar e limpar essa coluna, ele vai enviar. E da próxima vez, que vai pegar somente o que está com status igual a N, no caso do meu campo chamado enviado, certo? É uma forma mais simples de resolver, também é eficiente, que você pode criar aqui
um gatilho, né, para determinar que ele vai executar esse gatilho por registro. Cada registro que ele conseguir enviar no destino, ele vai dar um update na sua origem falando que ele já foi enviado, tá? Ele dá um update e marca lá o registro. E aí na próxima vez que ele for executar, vai pegar somente os que ainda não foram enviados. É uma forma também mais simples de fazer. Às vezes não temos permissão ali, às vezes o pessoal não tem permissão para criar campos na origem, né? Então aí entra essa outra solução aqui, que seria a implementação de código, né? Que é onde você vai lá no destino e consulta para saber se esse registro já está lá ou não. Então a gente tem duas formas aí de trabalhar para poder conseguir ignorar o registro. Ou a gente cria um campo na origem e faz um update nele, falando que ele já foi enviado depois no nosso SQL lá na aba 2, SQL de origem. A gente pega somente os que não foram enviados. Também é a mesma solução também, conseguimos fazer temos o mesmo resultado, né? É isso aí, pessoal, que eu queria demonstrar para vocês como utilizar essa função e também aquela solução ali mais simples ali de criar um campinho e atualizar esse campo toda vez que esse registro já foi enviado e na próxima vez pegar somente os registros que ainda não foram enviados. É isso aí, pessoal. Até mais. Na dúvida aí é só entrar em contato com o nosso suporte. Tchau.